Olá, queridos amigos, hoje estou aqui para falar de estabilidade. Um amigo aqui do canal, que já segue o canal há muito tempo, pediu-me para falar de estabilidade, como é que se pode projetar os elementos RC que normalmente utilizamos para estabilizar o amplificador. Não é de todo fácil, ok? Envolve alguma matemática complexa, mas com alguma experiência, com a ajuda de um simulador ou mesmo com algumas experiências práticas, consegue-se projetar estes elementos. Bom, o que acontece aqui no amplificador, o amplificador tem o sinal de entrada e ele vai receber informação do que se passa na saída e vai atuar no amplificador para que o sinal de saída siga o sinal de entrada. A questão é que existe aqui uma malha de realimentação e toda essa malha tem um determinado atraso, ok? Esse atraso vai se transformar num desvio de fase, ok? E esse desvio de fase pode levar o amplificador a ficar, portanto, instável. Esta análise de estabilidade é feita analisando a malha, portanto, abrindo a malha. Aqui onde temos este X, abre-se a malha aqui. Eu depois ensino em um vídeo como é que podemos fazer uma análise de malha aberta, ok? Ou seja, o sinal que é injetado aqui não pode perturbar o que se passa ali para aquele lado, mas a componente DC tem que continuar a existir aqui para que o amplificador continue a estar no seu ponto de funcionamento. Eu depois posso explicar isso aí num vídeo mais à frente, no LT Spice. Mas o importante aqui é que vamos colocar aqui uma perturbação AC aqui na entrada da realimentação. Esta perturbação vai através do circuito, não é? Portanto, vai provocar uma perturbação neste transistor e na tensão de saída e volta aqui. Este desfazamento aqui não pode ser elevado. Se tivermos um desfazamento elevado aqui, o sistema fica instável. Por exemplo, se chegarmos aos 180 graus, desfazamento, que é o caso de limite, o sinal vem com a inversão de fase. Em vez de dar ordem ao amplificador para fazer uma coisa, dá-lhe ordem para ele fazer outra. Na realidade, a fase nunca pode chegar aos 180, 120 graus é um valor, digamos assim, um número mágico. Bom, o que é que acontece aqui a esta malha? Esta malha, ela tem uma resposta deste género que nós estamos a ver, tem um ganho em DC muito grande, pode chegar aqui a 10.000, e depois a partir de uma determinada frequência o ganho começa a cair, ok? O ganho começa a cair a este ponto aqui, onde temos aqui menos 3 dB, onde tem aqui um decaimento de 3 dB, no filtro poderia ser chamada a frequência de corte do filtro. Aqui do ponto de vista da análise, dizemos que temos um polo, tal como no filtro, na frequência de corte, temos um polo. Temos um polo aqui nesta frequência. Isto se a partir desta frequência aqui, ok? A partir desta frequência aqui, o ganho cair 20 dB por década. O que é 20 dB por década? Ok, se isto estiver em 1 kHz, se aqui estiver em 1 kHz, em 10 kHz o ganho já caiu 20 dB. 20 dB é 10 vezes, ok? Se isto acontecer, ok, eu tenho aqui o chamado, tenho aqui um polo, ok? Bom, o que é que acontece em termos de fase? Se eu só tiver um polo, portanto, a fase aqui, eu estou a analisar tanto a resposta deste amplificador em malha aberta e estamos a assumir que só tem um polo, que está aqui 1 kHz, a partir de 1 kHz começa a cair 20 dB por década, ok? Pronto. O que é que acontece à fase? A fase, portanto, aqui, se aqui forem os 100 Hz, depois tenho uns bonequinhos, podemos ver isto melhor. 100 Hz, a fase vai estar em 0 graus, ok? E uma década antes vai começar a mudar, ok? Passa por 45 graus aqui em 1 kHz e em 10 kHz estará nos 90 graus, ok? Agora, como é que eu poderia ver aqui a estabilidade do amplificador? Nós já sabemos que não podemos ter aqui um desfazamento grande entre o sinal que é injetado e o sinal que chega, ok? Um desfazamento de 90 graus, ótimo,
Podemos ir até 120, é o número mágico que eu falei. Se o sistema só tiver um polo, o desfazamento máximo vai ser 90 graus. Ok? 90 graus não tem problema nenhum. Sistema de primeira ordem, só com um polo, é estável. Porque quando o ganho passar por 0, aqui é que nós vemos, quando o ganho passa por 0 dBs, aqui, qual é a fase que eu tenho? Tenho 90. Ok, o sistema é estável. Se o sistema tiver mais polos, vamos pôr aqui outra cor, se o sistema tiver mais polos, que normalmente é o que acontece, não é? Se o sistema tiver mais polos, o ganho a partir de determinada altura pode cair a 40 dBs por década, ok? E a fase que era isto chega aqui a meio e começa a cair para os 180. E aqui nós podemos ver, ok, passa aqui por 0, já está a 180, já está instável. Portanto, isto é uma questão que está relacionada com a estabilidade do amplificador. Portanto, o que é que nós podemos fazer? Por exemplo, o que é que nós fazemos quando nós colocamos aqui o condensador de Miller, que muito se fala no condensador de Miller? O que é que nós... Agora apaguei esta linha. O que é que nós fazemos quando colocamos este condensadorzinho, o condensador de Miller? O que é que nós fazemos? O que nós fazemos é estar... portanto, o sistema podia ter mais polos, ok? Podia ter mais polos, mas se tudo se passar a muito baixa frequência, imaginem que o ganho cai aqui os mesmos 20 dB por década, devia estar paralela àquela, mas pronto, não está. Se tudo se passar a muito baixa frequência, depois aqui imaginem que a fase aqui, se tudo se passar a muito baixa frequência, o sistema é sempre estável, porque bate aqui nos 90, só tem um polo. Então, quando eu coloco aqui este condensador polo dominante, o sistema comporta-se como um sistema de primeira ordem, só com um polo, e é estável por isso, ok? É isto que nós fazemos. Na realidade, tentamos andar com isto ao máximo para a frente, porque precisamos de ganho, porque sem ganho não conseguimos atenuar as perturbações que existem no sistema, por exemplo, a destrução do andar de saída. Nós precisamos de ganho para reduzir a distorção. Não há outra hipótese. Por isso é que o amplificador muitas vezes tem que ter uma largura de banda elevada para termos uma distorção baixa. Eu já falei disso aí no outro vídeo. Bom, eu agora tenho aí um esquema do amplificador que eu estou a projetar. Só para terem uma ideia, o amplificador que eu estou a projetar, ele tem 2 polos, ok, que eu já vi. Pode-se fazer uma medida. Nós podemos chegar aqui a mesmo na prática, desligando aqui o amplificador, desconectando toda esta parte, injetando aqui com o gerador de sinais um seno, ok? Variando a frequência, olhando para a tensão de saída, nós podemos ver onde é que este estágio tem um polo, por exemplo. Nós podemos saber esse tipo de informações, podemos fazer esse tipo de teste, mas o melhor para isto, a melhor aproximação é arranjar o circuito, simular, ter uma ideia dos polos e dos zeros, levar para a prática e depois fazer alguns ajustes. É a maneira que eu aconselho. Eu agora vou mostrar aí um pouco do... Se calhar vou só falar mais um bocadinho o que é um polo e o que é um zero, e depois vou mostrar aí alguns dos critérios de design do amplificador que eu estou a projetar. Ok, só para que tenhamos ideia do que é um polo e um zero, por exemplo, se tivermos um filtro RC, este filtro vai ter um polo, o ganho começa em 0 dB e tem um polo na frequência de corte aqui do filtro, portanto, traçando aqui 20 dB por década, portanto 100 kHz, 1 MHz seria algo assim, ok? Na realidade isto é mais arredondado aqui, porque o polo não acontece aqui em 0, acontece em menos 3 dB, ok? Isto são traçados, digamos assim, assintóticos, ok? Da resposta. Na realidade, a resposta não é assim. A resposta é algo deste género. Começa aqui a mexer, ok? Depois vem por aí, pronto, faz uma coisa assim deste género. Em termos de fase, isto estamos a falar, portanto, de polo. Portanto, uma década... Portanto, é aqui a 100 kHz. Uma década antes, a fase começa a mudar, ok? Passa por 45 graus na frequência do polo, vai para 90 graus e fica aqui em 90 graus. Isto porque só temos um polo. Se tivéssemos 2,
seria isto a dobrar, ia para os 180, não é? Estaria em 90 aqui na frequência do... Se tivéssemos dois polos, imaginem 2 circuitos RCs, pronto. Então aí ela já faria algo deste género e iria aqui para 180, ok? Pronto, em termos de zero, o que é um zero? O zero faz precisamente o contrário do polo. O zero é algo que podemos considerar, por exemplo, que estava em 0 dBs e de repente, quando apanha um zero, o ganho começa a subir. Em termos de fase, vamos supor que a fase podia estar em 0, ok? Mas vamos supor que estava em 90, isto, ou menos 90, isto aqui não tem pouco interesse. Uma década antes, ok? Uma década antes do zero, a fase começa a mudar, ela vai mudar 90 graus, o zero vai mudar a fase 90 graus, e uma década depois vai estar estabelecido, ou seja, iria fazer isto. Portanto, se eu tenho um sistema que me está a atenuar, tem este comportamento, se eu colocar um zero nesta posição, supostamente, portanto, e tem a fase que faria isto, se eu colocar um zero precisamente no mesmo sítio, o zero iria compensar esta resposta. Portanto, iríamos ter uma resposta plana, digamos assim. Iríamos ter uma resposta plana do circuito. Ok? Na realidade, depois vão aparecer mais polos a muito alta frequência e é complexo. Mas foi só para perceber o que é um polo e um zero. Eu agora vou passar aqui ao esquema que tenho para perceberem como é que eu estou a trabalhar e como é que se podem projetar os elementos, que era essa a questão que me foi colocada. Eu vou passar então aí. Bom, este é o diagrama de blocos simplificado do amplificador que eu estou a projetar. Espero que venha a ter um som bom, vamos ver. Pelo menos em características está-se a trabalhar para que seja um bom amplificador. Bom, o que é que acontece? Este andar que está aqui é um andar a transistores que vai ter um ganho de 5, 10... estas coisas ainda estão abertas. E o que é que acontece? Ele vai ter uma resposta do tipo, portanto, vai ter um ganho, se for um ganho 10 estaria aqui em 20 dB, ok? E depois, a partir de uma determinada frequência, ele vai começar a cair. O ganho vai começar a cair. E a partir de outra frequência ainda cai mais abruptamente, ok? Portanto, ele tem 2 polos. Aqui já percebemos o que é que são polos. É algo que faz reduzir o ganho e vai mudar a fase. Ou seja, eu vou injetar aqui um sinal no meu amplificador de tensão. Esse sinal depois vai vir aqui para este amplificador. Este amplificador operacional é que vai fechar a malha. Ok? Esquecendo esta malha que está aqui RC, este menos estaria ligado aqui à saída com este divisor resistivo. É esta entrada menos que vai buscar informação do que se passa aqui, para que siga a referência. Ou seja, o amplificador operacional vai atuar de modo a ter aqui na sua realimentação uma tensão igual à referência, ok? É este circuito que fecha a malha. Podia ser um par diferencial, podia ser uma realimentação de emissão, podia ser outro circuito qualquer. Eu estou a usar um amplificador operacional porque simplifica o circuito e tem muito boas características. Então o que é que nós temos aqui? Sabemos que temos esta resposta aqui no circuito de saída. Então o que é que iria acontecer à fase aqui neste circuito? Bom, começaria em 0, depois a fase iria-se deslocar para 90 devido ao primeiro polo, iria-se deslocar para 180 devido ao segundo polo. Se nós fôssemos ver, se o amplificador tivesse um ganho, se fosse esta a resposta do amplificador, portanto, esta era só a resposta deste andar. Mas vamos assumir que era esta a resposta do amplificador. Também teria que abrir a malha, atenção, teria que cortar aqui, tal como fizemos no amplificador a transistores, teria que abrir a malha aqui e injetar aqui um sinal e ver o ganho desta malha, ok? Mas imaginem que o ganho de malha deste amplificador seria isto que temos aqui. Portanto, aqui quando passa por 0 dB, ele estaria instável. Então, eu estou a usar aqui, o que eu estou a usar neste amplificador, posso dizer, não é segredo nenhum, digamos assim, a parte mais difícil de projeto deste amplificador está aqui nesta caixinha. Fazer este amplificador que está aqui é que é difícil. Um controlador proporcional integral. Existem muitos outros.
ok? Existem montes de tipos de controladores que podem ser utilizados aqui. Este controlador, ele vai pôr um polo, ok? Um chamado polo na origem e um 0, ok? Este polo na origem vai ser o nosso polo dominante, ok? Que nos vai garantir aqui a estabilidade. E o 0 vai nos permitir eliminar um destes polos, o efeito de um destes polos. Portanto, este controlador que está aqui terá uma resposta deste género assim. O ganho começa a cair e depois estabiliza, ok? É isto que faz. Portanto, tem um polo, vem a cair, depois vem o 0 e elimina. Então, aqui, eu ao associar este controlador ao meu amplificador, o que é que vai acontecer? O que vai acontecer é que eu vou ter o polo na origem, vou ter o 0 e depois vou ter aqui os polos do andar de saída, ok? Pronto. Vamos supor que era este traçado azul. Se fosse este traçado azul, portanto, tinha aqui um polo, começava em menos 90, a fase, porque tem um polo na origem, a algures, a fase começou de 0, mas a algures houve um polo a muito baixa frequência e a fase veio para os 90, ok? Pronto, começou nos menos 90, uma década antes do 0, que está aqui, a fase começa a subir. E uma década depois está estabelecida, ok? Aqui agora a fase devia de ficar a direito. Mas, como apanha a influência deste polo, uma década antes, a fase começa a descer novamente. E vem para aqui. Se fôssemos ver agora aqui, quando o ganho passa por 0 dB, ok, 90 graus, porreiro, estava estável. A questão é que o amplificador não tem só um polo. Tem vários polos aqui a alta frequência. Então o que acontece é que até aqui estaria tudo bem, ok? Até aqui a esta parte estaria tudo bem. Agora, quando apanhasse estes dois polos, estamos agora a considerar aqui o tracejado vermelho, já não ia descer só 90 graus, como tem dois, vai descer 180. E se vai descer 180, reparem, desce 180 aqui em 2 décadas, portanto, aqui 90, desce 90 no sítio onde está o polo, e vai descer 180. Neste caso, se nós viéssemos aqui ver, portanto, em 0 dB, já estávamos em 180, já estava instável. Então, o que é que nós podemos fazer aqui? Nós podemos jogar com este 0. O 0 é definido por estas resistências, este condensador. Eu já sei a frequência do 0, é conhecida, ok? Então, o que é que eu quero fazer? Eu quero chegar o 0 para a frente para que o 0, como o 0 me vai dar uma compensação na fase, me compense a fase, o desvio de fase introduzido por um polo. Então, ao andar com este 0 aqui para a frente, o que é que vai acontecer? Portanto, a partir aqui, portanto, uma década antes, eu coloquei o 0 de antes, estava ali, agora coloquei o 0 aqui, ok? Uma década antes, a fase começa a subir, ok? Agora, uma década antes dos polos, a fase vai ser afetada por polo. Mas agora reparem, a fase, o 0 devia de levar a fase até aqui, ok? A fase devia de continuar a subir até ali, porque tem influência do 0 aqui, ok? Aqui estaria a 45 graus e devia de ir até aqui. Mas a questão é que apanhou um polo. Se apanhasse só um polo, ficava à direita. Como apanhou dois, desce, começa a descer, a fase começa a descer. Entretanto, quando chega a este ponto, que seria onde acaba a influência do 0, a fase cai mais abruptamente, ok? E vem novamente aqui para os 180. Porquê? 180 porque temos dois polos, não é? Temos aqui dois polos no circuito. A fase vai cair para os 180 graus, mas podemos ver que quando passou aqui por 0 dB, podemos ver que estamos aqui nos 135 graus, ok? Portanto, a base aqui é ver a resposta em malha aberta do amplificador, ver onde é que temos os polos do amplificador e depois jogar com este 0 para haver uma compensação de fase e o amplificador ser estável. Claro que eu quero maximizar o ganho. 20 dB a 1 kHz seria pouco. Reparem que a 20 kHz aqui o amplificador já quase não tem ganho. Quanto mais ganho tivermos, menor vai ser a distorção. Estas questões são muito importantes. E pronto, basicamente é isto. É este o projeto que estou a fazer, ok?
tenho uma noção deste estágio aqui, já sei onde é que estão os polos dele, ok? E depois vou atuar de modo a que este zero compense um destes polos, para conseguir ter aqui alguma estabilidade. Mas isto não é fácil alinhar esta coisa toda. Mas pronto, basicamente é assim que as coisas funcionam. Depois posso fazer outro vídeo a abordar melhor este tema. É um tema complexo. Na prática consegue-se fazer umas coisas com a ajuda do simulador e depois, como eu disse, passando para a parte experimental, dar uns pequenos ajustes, ver a resposta transitória, porque podemos ter a mesma resposta, uma resposta muito parecida em frequência, ou seja, ter a mesma, ir bater aqui na mesma fase, mas ter uma evolução diferente aqui no ganho, e isso muda completamente a resposta do amplificador. Bom, amigos, espero que tenham gostado aqui deste vídeo. Até uma próxima. Obrigado.